Olá, meus caros, estamos aqui de novo em outra aula de nossas jornadas dos temperamentos. Simplesmente nós vimos ontem o temperamento apaixonado e o temperamento colérico. Agora vamos continuar então vendo mais dois temperamentos. Você não se esqueça de colocar um like aí no nosso vídeo e também comentar embaixo qual é que você acha que é seu temperamento. Com esses vídeos você vai conseguir, de algum modo, algumas características para ver que temperamento você é. Então agora vamos ver um pouquinho sobre o temperamento sentimental. É um temperamento muito interessante, e é o temperamento de René Lessen, aquele que escreveu aquele manual que do qual nós descobrimos esses 8 temperamentos. Então ele escreve muito desse temperamento. É um temperamento especial, podemos dizer. Eu tenho encontrado muitos sentimentais ao longo da minha experiência como diretor espiritual e é um temperamento especial. Vamos ver um pouquinho sobre esse temperamento, características positivas e negativas. Primeiro, esse temperamento é emotivo e também é inativo. O que faz que ao ser emotivo e ser inativo, ele faz que toda essa emotividade fique dentro, e não possa exteriorizar-se com facilidade. Ao mesmo tempo, ele também é secundário, o que faz que seja bem esquemático. Então, tudo isso faz podemos dizer, uma característica que faz esse temperamento ter muita vida interior, muito voltado para si mesmo, para o interior da pessoa. O sentimental, como característica positiva, tem que são muito bondosos, muito corteses, muito delicados para tratar com as pessoas. Ele consegue perceber se para não machucar uma pessoa, muito bem delicado. É muito inclinado à reflexão, à piedade e à vida interior. Também eles são muito tranquilos enquanto gostam de uma vida pacífica, gostam da solidão, do silêncio, da tranquilidade. Tem uma inteligência muito aguda e muito lógica e muito profunda. Também eles são muito organizados, previsores, são bem metódicos também. E, por último, são muito responsáveis de seus ofícios. Essas são as qualidades positivas. Vamos ver um pouquinho agora as qualidades negativas. Eles têm muita tendência à tristeza e à melancolia. São muito susceptíveis e vulneráveis. Quer dizer, as emoções exteriores conseguem atingir eles e fazer certas feridas interiores. Eles também não conseguem desafogar facilmente seus sentimentos, não conseguem desafar, estão como todo fechado. Então todas essas feridas que podem causar os impulsos exteriores ficam adentro e é difícil deles desabafar. Também são um pouquinho inseguros e indecisos. Também são inclinados ao desânimo, são retraídos e tímidos, desconfiados de suas próprias forças. Muitas vezes eles se jogam lá embaixo. Não vou conseguir, eu não consigo. E por último, eles são muito apegados à sua estrutura, à sua ordem. Vai tirar o esquema de um sentimental, vai ver que vai dar. E eles têm muitas características. Eu gostaria, agora estou um pouquinho ligado ao texto. Em outros vídeos, eu quero falar um pouquinho mais descontraído do sentimental e dos outros temperamentos. Vou falar porque tem características muito claras que dá para você ver este tal temperamento, aquele tal outro temperamento. Por exemplo, uma característica do sentimental é que ele fica, por exemplo, quando ele machucou alguém, ele primeiro
quando recebe maus tratos, ele guarda, 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 guarda até que estoura. Quando estourou, ele reage violentamente, seja com palavras, seja como for. Quando ele reagiu e machucou a outra pessoa, quando passa a emotividade dele, ele fica muito mal por aquilo que ele fez. Porque ele se deu conta que ele ultrapassou os limites, que ele machucou a outra pessoa, e ele não consegue aguentar que ele tenha feito isso. Se culpa a si mesmo, fica triste até conseguir reconciliar-se com a outra pessoa. Essa é a delicadeza que tem o coração do sentimental. É muito diferente do apaixonado. O apaixonado machuca a outra pessoa, esmaga e não tem dor nenhuma. Ele me fez, em troca ao sentimental, ele é muito, fica muito angustiado de ter machucado uma pessoa e muito preocupado até que ele se reconcilia com essa pessoa. Tem muitas características para ver isso. Então, porque, por exemplo, nós vamos ver que tem pessoas que são muito parecidas ao apaixonado e outras muito parecidas ao sentimental. E você fala, o que é? É apaixonado ou é sentimental? E qual é a variável que muda? Porque os dois temperamentos são emotivos. Os dois temperamentos são secundários. O que muda é a atividade. Então, o apaixonado, por ser ativo, ele é muito para fora, muito objetivo, muito não tem medo de bater de frente. De fato, bate de frente. Agora, o sentimental, por ser inativo, ele é mais interior, mais para dentro, com uma susceptibilidade maior e não gosta de bater de frente, não gosta de machucar a ninguém. Então, nessa característica se vê bem a diferença entre o sentimental e o apaixonado. E depois vamos ver em outros vídeos outras características bem claras para determinar qual é seu temperamento. Vamos ver agora um outro temperamento. Temos que ver o temperamento nervoso. É um temperamento muito bom. Esta é a segunda edição do livro, já na primeira edição, que foi há uns 4 ou 5 anos atrás, eu achava que esse temperamento não existia, porque em todos os estudos falava, gente, como pode existir um temperamento tão ruim? Vou contar para vocês também que é o temperamento de Anderson Reis, não é? Então, lá atrás está rindo o Anderson Reis, é um temperamento, mas é um temperamento especial. Pensemos que esse temperamento foi o temperamento de Santo Agostinho. Esqueci de falar, voltamos atrás, somente para dar um exemplo do temperamento sentimental. Um santo com temperamento sentimental era Santa Teresinha, do Menino Jesus. Nela se vê esse temperamento sentimental tão delicado, tão profundo, com tanta vida interior. Também podemos dizer que talvez São João Evangelista, ainda que não temos tantos dados para fazer uma biografia, pelo modo que ele escreve, pareciera que São João Evangelista também era um grande sentimental. Voltamos então agora para o nervoso. Então, o nervoso é um temperamento difícil, muito bom, mas muito difícil. Em um estudo sobre os temperamentos, estes 8 temperamentos aplicados à criminologia, falavam que a maioria dos criminais que se encontram nos cárceres, a menos da França, que foi onde foi feito o estudo, eram nervosos, por eles ter essa condição, esse temperamento. Vamos ver um pouquinho do nervoso. O nervoso é emotivo e é inativo. É como o sentimental. Toda a emoção está por dentro. Só que o que acontece? Por ele ser primário, ele não consegue segurar como o sentimental. O sentimental, a secundariedade, dá muita estrutura a ele e dá capacidade de esse domínio, esse autodomínio para não essa emotividade não ultrapassar
e chegar a cometer erros. Em troca, o nervoso, sim, ele por ser primário, ele muitas vezes exterioriza toda essa emoção e muitas vezes erra com isso. Vamos ver então um pouquinho. Qualidades positivas. Tem um coração de ouro, um coração muito sensível, inclinado à bondade, à compaixão, é muito generoso, é puro coração, como fala. É atento às necessidades dos outros, é muito servicial, é muito carinhoso, é muito, sobretudo com aqueles que gostam dele, ele é muito servicial. Tem um espírito bem delicado, um dom especial para tratar com as pessoas, uma capacidade de pregação única, ele consegue uma sociabilidade, consegue envolver todo mundo, tem uma imaginação muito viva e um engenho muito vivo também, quer dizer, muito inteligente, muito intuitivo, também tem muito talento artístico e musical, por isso que pensemos em Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho, todo o talento que ele tinha para escrever, o bonito que ele escreve, a arte que ele tinha, era próprias características de seu talento, de seu temperamento também. Uma capacidade, uma grande emotividade, com uma grande primaridade e também a inatividade que faz ele ser mais reflexivo do que o colérico. Vamos ver agora as características negativas. A raiz de seus defeitos são a sensibilidade. Quer dizer, ele pode chegar a ser muito susceptível. Então, quando alguém machuca ele fica realmente com muita raiva dessa pessoa. Então, pode querer revanche, sobretudo no falar. Ele consegue detonar a pessoa que está contra ele. Falar mal. Também, por exemplo, se é um superior que está em contra dele, ele consegue também ser muito não obedecer, tentar ser assim, revulsivo assim. Tendo um comportamento que se chama disruptivo. Também ele é muito inclinado à vaidade e à sensualidade, como vemos no colérico. Essa característica é própria do primário emotivo. Então, tanto colérico como nervoso são sensuais e vaidosos. Também vive de impressões momentâneas e isso faz com que ele mude muito. Está empolgado com isso, vai para lá. Desempolgou com outra coisa, vai para outro lado. E assim ele tem uma vida com muito movimento. E isso faz com que ele não seja tão estável. E também faz com que ele não consiga acabar muitas coisas que ele começa. Pode chegar então a ser escravo do momento presente. Outra característica negativa é que ele é muito influenciável pelos amigos, pelo grupo. Onde ele está assim, se sente bem com certos amigos, eles podem levar a ele a pecar, ao caminho errado, porque ele é muito influenciável. Também ele é inimigo da previsão. É muito assim, impulsivo, e muito sem previsão. Ele é desajeitado. Ele odeia a disciplina metódica, o esforço metódico. Ele odeia isso. Também gosta de aparecer e de ser admirado. Gosta do grupo social. E essas são as suas características negativas. Então, podemos ver assim que um nervoso que não trabalha seu temperamento é um nervoso que pode ser muito ruim, naturalmente falando. Mas um nervoso que trabalha seu temperamento vai ser uma pessoa que vai dar a si mesmo e aos outros uma grande qualidade de pessoa, sobretudo na sua arte de falar, no escrever. Uma coisa então que podemos falar, qual seria o modo de educar o nervoso? Primeiro, a humildade. É muito importante que ele tenha
humildade contra a vanglória. A humildade vai contra essa emotividade que ele tem. Por isso, parecido ao colérico, ele tem que ser humilde. Segundo, também a temperança, como falamos com o colérico. Tem que, de algum modo, controlar esses impulsos da sua emotividade. E, por último, também a impulsividade, que é controlada pela prudência. Tem que aprender a ser prudente. Uma coisa própria, que não está no colérico, que é próprio do nervoso, que fala Lecen, que ele tem também que lutar contra a sua inatividade, coisa que o colérico não tem. Então, você vai ver que vai ter nervosos que são preguiçosos. Como não tem coléricos preguiçosos, tem nervosos que sim são preguiçosos. Então, como ele vai ter que lutar contra essa inatividade, Lecen diz assim: a arma que tem ele para lutar é a sua emotividade. Coisa que, por exemplo, o sentimental, que também é inativo. Como faz o sentimental para ser organizado, para ser ativo em alguma coisa? Fala que o sentimental tem tanto a emotividade como a secundariedade, que faz dele muito responsável. Mas o nervoso, a única arma que tem é a sua emotividade. Porque ele é primário, pelo qual é desorganizado, é inconstante, e ele é inativo, pelo qual é preguiçoso, de certa maneira. Então, a sua única arma é a emotividade, e se ele conseguir controlar a sua emotividade, ele vai conseguir muita coisa. Quer dizer, ele vai ter que saber se empolgar com o bem e manter essa empolgação, porque quando baixa a empolgação, ele para o que está fazendo, manter essa empolgação até terminar o que tem que terminar, e também ele vai ter que saber se desempolgar com o que não tem que se empolgar. E se ele conseguir fazer isso, vai ser uma pessoa realmente grande, como foi nosso Santo Agostinho. Tinha esquecido de falar, mas vou falar agora da educação do sentimental. Como educar o sentimental? Olha, tanto que falei do sentimental. Vamos ver aqui, rapidinho, e já terminamos esta live. Então, o sentimental, primeiro, contra essa vulnerabilidade que ele tem que tentar de ser uma pessoa menos susceptível. Tentar de proteger-se um pouquinho mais contra os estímulos exteriores. De fato, muitas vezes ele também vai ter que aprender a desabafar. Porque isso vai entrando, vai enchendo o copo, e quando o copo enche, ele estoura. Então, para não chegar a isso, o sentimental vai ter que aprender a desabafar. Alguns fazem escrevendo, outros falando, outros fazendo alguma coisa. Mas ele vai ter que aprender a limpar toda essa emotividade que vai se juntando pelos estímulos exteriores. Depois, o sentimental também vai ter que vencer a insegurança e a timidez, tentando de ser mais confiante. Confiar em Deus e confiar em si mesmo um pouquinho mais. E isso se faz com a prática. Ele tem medo, por exemplo, o sentimental da sociedade. Você está em uma festa e o sentimental vai querer ficar no cantinho. Vai ter medo de expor-se, falar, fazer relações sociais. Então ele tem que aprender a ir, a falar, não ter medo disso. Por último, o que vai também que aprender o sentimental a ser flexível. E isso é essencial no sentimental. O sentimental é tão esquemático que quando alguém quebra o esquema dele, fica agoniado, fica realmente bravo. Então ele vai ter que aprender a ser flexível. Se aquele vai me quebrar o esquema, eu tenho que ser flexível com isso. Ou aquele tem uma opinião, quer fazer de um jeito que não é meu jeito, tenho que ser flexível. Então, só sendo flexível que ele vai buscar a santidade. De fato, falam que a santidade do sentimental está nisso, na flexibilidade de seu juízo, no adaptar-se a situações. Bem, com isso então terminamos esta aula. Continuamos amanhã com mais 2 temperamentos. Muito obrigado, Deus abençoe.